Olá, ele é da primeira turma de jornalismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Formado em 2003, é mestre em comunicação e práticas de consumo pela ESPM e tem MBA em comunicação na FGV. Sua formação inclui ainda o curso de Direito do Mackenzie, onde se formou em 1999. É responsável pela editoria de propaganda e marketing do UOL, onde apresenta o videocast Mídia e Marketing e faz consultorias de conteúdo e comunicação para entidades como IAB Brasil e a seccional da OAB São Paulo. O programa Memória do curso de jornalismo recebe o jornalista Renato Pesotti. Renato, obrigado por você ter vindo. Obrigado pelo convite. Faz muito tempo que você não vem, né? Faz muito tempo que eu não venho, mas sempre prazer estar aqui. Que bom. Renato, você é formado em Direito. Eu nem vou perguntar se você tem uma relação com o Mackenzie, se a relação é forte para dois cursos. Por que você foi para o jornalismo? Eu acho que quando eu estava na metade da faculdade de Direito, eu tinha decidido que não ia ser advogado, que eu não ia seguir na carreira. E no ano seguinte que eu comecei a procurar outros cursos que talvez tivessem a ver com a minha formação, com o meu desejo profissional, o Mackenzie abriu o curso de jornalismo, né? E aí caiu como uma luva, né? Eu já tinha um histórico muito grande aqui na faculdade, principalmente por causa da atlética, né? Vivia no Mackenzie das 7 da manhã às 22 horas, quando fechava a quadra. Então eu resolvi fazer a faculdade de jornalismo que tinha mais a ver comigo e era uma oportunidade ótima no momento. Não teve receio por ser a primeira turma, né? Um curso novo, por exemplo? Muitas pessoas comentavam isso. Talvez que o curso, por outro lado, o curso foi se moldando com a gente ao longo dos primeiros anos. Então foi interessante, porque também a gente, na época, a turma era muito ativa, né? E reivindicou muitas coisas que foram favoráveis para as outras turmas. Então a gente pode dizer que a gente foi pioneiro, que valeu a pena brigar, perder algumas coisas, porque uma primeira turma de uma faculdade perde algumas coisas, mas deixar um pouco de legado para as outras turmas que vinham depois. Renato, uma coisa triste, na tua época não tinha WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram e outra quantidade imensa aí de rede. Como é que você pode analisar a mudança do jornalismo de lá para cá? A gente ouve muitas vezes que a profissão jornalista está acabando, né? Na verdade, eu acho que a gente está num momento que é exatamente o contrário. Como você disse, em 98, 99, a gente tinha 3 editoras, 5 veículos de TV, 3, 4 jornais impressos, né? A gente não tinha muito onde trabalhar, onde expor nossa opinião, onde ir atrás de notícias. E isso foi mudando muito com o tempo. Então hoje a gente vai lá, se quiser, tem muito criador de conteúdo, que a gente chama hoje, né? Mas que tem um canal no YouTube, pode ser de notícia, um canal, hoje não precisa nem ser no YouTube, né? Você abre canais com outras redes sociais e é isso que vale a pena. E o jornalismo, como eu disse, nunca foi tão importante porque a gente precisa cada vez mais de jornalistas que possam ir atrás da verdade, atrás da notícia, porque tudo está meio confuso, né? A gente tem um problema muito sério de educação midiática no país. As pessoas acreditam em qualquer coisa que se repassa pela rede social e a função do jornalista é mostrar para as pessoas qual é a verdade, né, independente de qual lado, mas o que é o fato, o que é a realidade. Eu acho que a profissão nunca teve tão na moda como hoje. Apesar da minha provocação, né, tinha o AltV e você foi um dos primeiros, né? O que era exatamente aquele processo? Era uma espécie de podcast misturado com TV? A AltV foi a primeira TV na internet brasileira. A gente tinha programação 24 horas ao vivo pela internet, só que as pessoas não tinham rede, banda suficiente para assistir no computador, então muito pouca gente assistia, né? Foi um produto que nasceu muito à frente do seu tempo. A ideia foi ótima, mas a ideia nasceu, foi executada de forma bacana, porque eram programas ao vivo, em debates o dia inteiro, só que as pessoas não tinham como assistir porque não tinha internet suficiente, né? E a gente tem uma equipe da AltV que até hoje tem um grupo de WhatsApp que a gente se fala semanalmente, com certeza, mesmo depois das eleições, que acabaram com muitos grupos. E eles não pensaram em transformar o AltV, acompanhar meio que pelo YouTube ou coisa parecida? Tem até hoje, né, a AltV. Mas nessa profusão de e-mails acabou perdendo força, né? Acho que perdeu algum timing e acabou perdendo força no final das contas. O que você analisa do jornalismo na sua formação que foi importante para a sua carreira posteriormente?
do curso? Principalmente o contato, né? Contato com as pessoas. A gente aprendeu, naquela época a gente tinha, eu brinco muito, eu vim num debate de faculdade aqui no jornalismo, acho que faz 10 anos, e aí eu comentei exatamente que na minha época a gente tinha que escrever os textos numa folha de almaço e entregar na mão do professor e torcer para ele ter tempo para ler. Porque a gente não tinha. Está voltando a isso, tá né? voltando Alguns a isso professores estão exigindo por causa do ChatGPT. Então a gente tinha que escrever na folha de almaço e trazer para o professor e torcer para ele ler, para alguém ver se a gente estava escrevendo de uma forma correta ou não. Né? E isso era uma coisa muito bacana de ter esse relacionamento que talvez tenha se perdido por causa das redes, né? E como você disse, agora está voltando, né? As pessoas têm que voltar a escrever também à mão. Falando do ChatGPT, ele tem auxiliado no seu trabalho? Qual é a visão que você tem, tanto do ChatGPT quanto da inteligência artificial dentro do jornalismo? O ChatGPT ajuda muito em alguns tipos de pesquisa, né? É sempre bom lembrar que os insumos para o ChatGPT são até de setembro de 2021. Então a gente faz algumas pesquisas que não condizem com a realidade. E como a gente comentou, muitas pessoas tornam aquilo como verdade absoluta e acabam deixando passar alguns pontos. Então, é bom. Há pouco tempo eu fiz uma matéria de campanhas inesquecíveis de uma pessoa, de uma celebridade lá para o UOL, e foi o ChatGPT que me indicou algumas campanhas que aquela pessoa tinha participado. Por outro lado, ele me passou datas que eram erradas. Depois eu tive que corrigir. Então, por um lado foi bom, porque ele me fez lembrar algumas campanhas, algumas propagandas inesquecíveis, mas por outro foi ruim, porque se eu tivesse tomado aquilo como verdade, eu tinha errado a informação. Então tem que se tomar muito cuidado com o que a gente usa como absoluto. Tem outras ferramentas de inteligência artificial que são usadas principalmente na publicidade para se criar foto, para se criar imagens, e existe uma discussão muito grande hoje sobre direito autoral, né? Porque a gente pede uma imagem para uma ferramenta de inteligência artificial, ela passa uma imagem para a gente, só que a gente não sabe de onde ela tirou. De repente ela copiou de alguma foto que tem direito autoral e isso vai gerar um processo judicial depois. Então a gente tem que tomar muito cuidado com as ferramentas que a gente usa no dia a dia para evitar principalmente questões relacionadas a direito autoral. Voltando à questão acadêmica de formação, a preocupação de vocês naquele período era o reconhecimento do curso, né? Finalizar o curso em 2003 já com reconhecimento. E, posteriormente, acabou a obrigatoriedade do diploma para o exercício da profissão. Você acha que a formação universitária ainda é importante para um jornalista? Foi interessante você me falar isso porque eu não lembrava desse detalhe, que hoje é um detalhe, né? Mas sim, existem muitos gurus, né, que até vendem cursos, aprenda marketing em 6 meses, no lugar de fazer uma faculdade de 4 anos. Aprenda comunicação em 3 meses. E a gente sabe que isso é muito utópico, né? Ninguém vai aprender 6 meses do que uma pessoa demora 4 anos para aprender. Não tem jeito. Não vai ser feito de uma forma boa. Ele está só te vendendo uma ilusão que vai ser irrisória no final. Então eu acho que todas as faculdades hoje são de extrema importância. Lógico que a gente hoje tem ferramentas novas de EAD, de presencial, de faculdades híbridas, mas a faculdade é importantíssima para a formação da pessoa, para ela se tornar um profissional melhor, né? Se são 4 anos de faculdade, cursos, especialização, não interessa, mas tem que ser feito, o pessoal tem que passar por esse momento acadêmico, com certeza. Eu converso com muitos ex-alunos, né, da sua turma, por exemplo, a gente sabe assim, está todo mundo trabalhando. Poucos em redação, no sentido tradicional da redação. Você acha que há um preparo jornalístico para você atuar em várias áreas? Ou seja, a faculdade te deu isso para você ampliar os seus horizontes dentro da área da comunicação? Eu acho que a maioria das faculdades não tem isso, né? Eu acho que as faculdades deveriam se focar um pouco mais na formação do aluno pós-colação de grau. A gente vê mesmo que tem muita gente que trabalha em agências de assessoria de imprensa hoje, que fizeram faculdade para ser jornalista e hoje são assessores de imprensa e que não sabem mais ou menos como funciona. A lógica das redações também mudou muito, né?
Eu trabalho para o UOL hoje, mas eu sou o que a gente brinca de freela fixo externo, né? Eu tenho um acordo com o UOL, eu preciso fazer minhas entregas, mas eu não vou na redação. E muitas pessoas do outro lado da bancada, como as pessoas dizem, acham que eu trabalho das 10 às 7 na redação. E eu sequer tenho contato com o pessoal da redação, a não ser uma vez por semana, 2 vezes por semana. Então falta um pouco de aprendizado nas universidades como um todo, para explicar um pouco mais como funcionam as dinâmicas. Como funciona o dia a dia de uma redação, e que às vezes a gente que trabalha em redação também não sabe como funciona, porque muda tão rápido e a gente acaba perdendo algumas coisas. Você diria que você é um produtor de conteúdo? Sim. Vai fazer 4 anos agora que a gente tem um videocast, né? Eu até estava comentando contigo que a última vez que eu vim fazer uma apresentação numa faculdade foi aqui no Mackenzie, foi um pouquinho antes da pandemia, para falar sobre a criação do podcast de Media Marketing do UOL. E ali já passou muito tempo, porque naquela época o podcast era presencial, aí virou um videocast remoto, virou um podcast remoto, e aí agora é um videocast que faz parte do programa fixo do canal UOL. Então, a gente produz conteúdo para todas as plataformas, né? E isso, na minha época, não se ensinava na faculdade, né? Eu tenho um amigo que trabalhou na redação muito tempo atrás, que brincava que se ele pudesse, ele acabava com a internet, porque ele odiava ter que fazer matéria para o site. E, na verdade, hoje ele só trabalha com isso. Então, é muito engraçado ver como as coisas mudaram e que as coisas têm que mudar e vão mudar, não tem jeito. A gente hoje... Você é contratado para fazer uma coisa, daqui a 3 meses você está fazendo outra e você tem que aceitar, porque tudo está mudando muito rápido, é tudo muito ágil, né? Mas, de certa forma, você acredita que o jornalista, independentemente, são 20 anos que você está formado, a essência é a mesma? Ou seja, ele é um contador de história? Acredito que sim, mas tem mudado muito isso pelas pessoas receberem as informações de outras formas. Ele não é mais mediador? Não. A gente, às vezes, tem que contar as histórias do jeito que as pessoas querem escutar, né? Antigamente era praticamente uma via de mão única, né? Hoje, como a publicidade se tornou também, é uma via de mão dupla e a gente tem que saber o que as pessoas querem ouvir para talvez levar a história de uma forma mais bacana para elas escutarem. Senão, a audiência a gente perde muito rápido hoje em dia. Isso não torna o jornalista meio que dependente demais? Porque a gente falava que ele, na redação ele servia a um dono, ele servia a um proprietário, ele servia ao geral, a família X, que era dona da Folha, do Estado de São Paulo e tal. E hoje ele serve para diversas pessoas, é mais ou menos isso que a gente pode... A gente tem que ir atrás de onde a audiência está, né? De onde a audiência está e o que ela quer escutar, né? Muita gente ainda briga por ser o jornalista de um jeito. Eu acho muito bonito, mas talvez as coisas tenham mudado um pouco com o tempo e a gente não pode se prender da realidade, né? As pessoas querem receber as notícias, as informações de outras formas, de outros modos, e a gente tem que aprender esse jeito de levar coisa bacana para as pessoas também. É possível dizer que a gente está passando uma fase mais analítica, quer dizer, que o jornalismo geral, todo mundo vai fazer, mas que vai ter um diferencial? Quer dizer, qual seria esse diferencial? Um jornalismo mais de análise, por exemplo? De análise e principalmente que tenha um conhecimento técnico sobre alguns assuntos, né? Antigamente o jornalista conseguia falar de tudo, né? Você chegava num churrasco e a pessoa falava, puta, aquele é jornalista, vou perguntar de qualquer coisa sobre qualquer assunto para aquela pessoa, e aí a gente às vezes tinha que responder porque estava lá, né? Agora não, às vezes a gente chega num evento e fala, jornalista, você trabalha com o quê? Trabalho com publicidade e marketing. Ah, tá. Tipo, você não é influenciador, por exemplo. Não, as pessoas querem que você, mas você trabalha com jornalismo esportivo? Não. Aí, assunto morreu. Pô, o que você viu? Putz, eu não acompanho futebol. É mentira, mas eu não acompanho futebol. Aí já acaba a discussão, porque elas querem que elas querem te perguntar alguma coisa específica sobre algum jogo e assim, as pessoas têm percebido que muitas vezes isso não é mais tão relevante, tão importante. Mudou muito a forma das pessoas perguntarem também. Você sempre trabalhou também com jornalismo esportivo, né? Mesmo no AltV também você fazia jornalismo esportivo. Como é que você analisa o jornalismo esportivo daquele período para agora? Eu trabalhei bastante tempo com jornalismo esportivo. O meu auge foi ser assessor de imprensa do Ronaldo Fenômeno. Você foi do outro lado do balcão, né? Foi o meu... E foi um período forte, né, da agência dele. Da agência dele. Então,
Comecei como jornalista esportivo e terminei como assessor de imprensa do Ronaldo, literalmente. E essa parte de esportes. E mudou muito, né? Porque hoje o jornalismo, antigamente o cara queria ser repórter de uma TV que dava visibilidade, dava estofo, né? Pagavam-se bons salários, hoje nem tanto. Então você pode ver que grande parte dos jornalistas esportivos foram procurar abrir seus canais, principalmente no YouTube, para tentar monetizar essa informação, essa opinião que às vezes é muito valorizada, mas a TV não tem mais tempo, não tem mais espaço para todo mundo, né? É uma saída. Não, eu estou lembrando, enquanto você estava falando, eu estava lembrando que o sonho era ir para a Globo, né? Na televisão, ir para uma rádio, uma CBN, uma Bandeirantes, ir para a Editora Abril, né? Ainda tinha o UOL, mas também não era tão forte naquele período, e hoje diversificou demais, né? Mas você não acha que essa diversificação abriu mais campo? O meu sonho na faculdade era trabalhar naquele prédio da Abril, que ficava na Marginal Pinheiros. Os mais jovens, com certeza, não têm a menor ideia do que eu estou falando, mas meu sonho era trabalhar lá. Acabei trabalhando um pouquinho lá como assessor de imprensa, mas foi bem de leve, assim. E essa diversificação foi muito boa, né? Porque, querendo ou não, a gente tem mais possibilidade. A gente tem outros canais para expressar a nossa opinião, para levar essa notícia para o consumidor, para a pessoa que quer acompanhar o nosso dia a dia, que também é bacana, né? Como você disse, é um influenciador. Naquela época, os únicos influenciadores que existiam eram os atores das novelas e os jornalistas, né? Hoje isso ampliou demais e, por um lado, se tem um lado negativo, que é esse mundo perfeito que as pessoas tentam passar o tempo todo, tem o lado positivo de mais gente ser influenciada por mais pessoas que querem fazer um trabalho bacana. Nos últimos anos a gente viu que o jornalismo brasileiro, mundial, né, se radicalizou bastante, né? Você tem um lado, você tem outro, você está desse lado, você não... o outro tem que ser desprezado. Que avaliação que você faz do jornalismo de forma geral praticado no Brasil hoje? É engraçado você me falar isso porque às vezes eu falo que eu trabalho no UOL e aí as pessoas não conversam mais comigo. Eu moro no interior, então essa polarização é um pouco mais latente, se a gente pode chamar assim. Aí as pessoas, trabalho no UOL, pá, não tem mais conversa, porque a pessoa já entendeu onde eu trabalho. Mas não é assim, né? Eu acho que a gente tem que abrir espaços para o diálogo, abrir espaços para a discussão. E eu acho que é isso que às vezes falta em algumas, não posso falar que nas redações, mas em alguns pontos de vistas que a gente não quer nem ouvir o que a pessoa está falando. Eu acho que a gente tem que abrir. Inclusive, hoje, não pode ser muito temporal, né? Mas essa semana, vou falar assim, que o Neymar foi anunciado pelo time árabe, e eu tentei falar com uma amiga que morou muito tempo na Arábia Saudita para perguntar se aquilo era mesmo do jeito que as pessoas estão falando, né? E ela já tentou me explicar um pouco do jeito dela, assim, e eu tô meio relutante em aceitar o que ela está dizendo, mas ela morou lá, né? Então, falta, acho que a gente falta um pouco de traquejo para a gente entender o outro lado das pessoas também. Vale a pena fazer jornalismo? Valeu muito. Valeu tanto que eu fui fazer mestrado depois na sequência, né? Eu ainda tenho um plano de dar aula, né? A gente conversou sobre isso faz muito tempo. Eu ainda não consegui passar para esse outro estágio, porque a academia e o trabalho profissional, muitas vezes o mercado, eles acabam se esbarrando, porque ou você faz uma coisa ou você faz outra, infelizmente. Não dá tempo de fazer tudo. Mas o tempo está aí, né? Daqui a pouco a gente consegue. Agora tem mais cabelo branco, as coisas ficam um pouco mais fáceis de fazer. Renato, obrigado por você ter vindo. Foi um prazer falar com você. Sempre é um prazer falar com você. É como se eu estivesse falando com um aluno 20 anos atrás, não mudou nada. É a mesma sensação que eu tenho quando eu falo com as pessoas da sua turma, né? Estou tentando trazê-los aqui para a gente conversar. Já conversei com uns 8, 9. Mas é um prazer imenso recordar, bater papo, saber que as pessoas estão bem, saber que as pessoas gostam do jornalismo, independentemente da área que foram posteriormente atuar. Eu que agradeço pelo convite, eu fico muito feliz, sempre muito feliz de voltar para o Mackenzie. Foram 5 anos do direito, 4 anos do jornalismo, mais uns 2 anos que eu trabalhei aqui ainda. Foram mais de 10 anos vivendo aqui, é muito legal. Tá sempre que quiserem, eu estou à disposição. Obrigado, Renato. Valeu. E meu muito obrigado também a você que nos acompanhou até aqui. Até o próximo programa.